irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria estar aqui nessa noite, uma noite especial também por ser para nós um dia de elogiar, de honrar as nossas mães. Então todas as mães que estão aqui presentes, aquelas que também estão em casa, sejam agora abraçadas, por nós como igreja, e que Deus renove as forças, a alegria, em uma missão tão bela, tão maravilhosa. Hoje também está aqui junto com o Ministério de Louvor do Alvo, é uma alegria. E eu gostei do baterista, hein? Gostei do baterista. Acho que já é o meu baterista preferido. Meu filho de 12 anos, que tocava aqui desde os 3. Tamanhozinho que ele está. Então as crianças, menos o meu filho que já está pré-adolescente, podem descer. As crianças vão descer agora para a ministração também. Podem ir, crianças, tem uma equipe lá preparada para orientar também a palavra de uma forma que elas possam serem ministradas. E eu quero nessa noite convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Eu quero trazer nesse dia também onde a beleza da maternidade traz lições, valores para nós. Quero falar sobre o papel da igreja como mãe. O papel da igreja que não é o lugar, não é esse ambiente, mas a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, representando a maternidade, que é algo tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para as suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. Eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos que o nosso coração, que a nossa mente estejam conectadas ao Senhor. Que a Tua voz ecoe nesse lugar, Pai. Eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, mas que o Senhor faça conforme o Senhor preparou
essa noite, para que cada um aqui receba, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja revelar através da Tua verdade. E que o Senhor sopre nesse lugar, que o Senhor fortaleça os nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O que a sua mãe representa na sua vida? O que ela representa na sua história? Se você pudesse definir com uma só palavra, qual você diria? Pensa aí. Você consegue verbalizar isso, mesmo que baixinho? Mesmo que para você não seja algo tão positivo assim, mesmo que seja algo que te traga lembranças, sentimentos diferentes nessa noite, eu imagino que a maioria de nós pensou em palavras que trazem segurança. Tem gente que diz assim: minha mãe é meu tudo, minha mãe é minha fortaleza, minha mãe é a minha conselheira, minha mãe é aquela que me dá força e está comigo em todos os momentos. E mãe é um trem diferente mesmo, né? Porque o rapazinho cresceu, está barbado e ela está cuidando como se fosse o menininho dela. E eu lembro quando eu fui para o seminário e mudei de Assis naquela época para Marília. E eu morava com 2 rapazes. E a minha mãe às vezes ligava e falava com eles antes. E eles começavam a falar assim: ó, tua mãe perguntou se você está colocando meia para dormir, se você escovou o dente. Eu falei: como assim? Eu estou rapazinho já mais velho, mais responsável. E hoje a minha mãe continua ligando para a Renata para perguntar essas coisas. Não, brincadeira, de forma alguma. Mas as mães não desconectam dos filhos. Elas estão sempre preocupadas, elas sempre querem de alguma forma estar perto, participar, às vezes até se intrometer. Mas tudo é pensando na missão que ela entende ter na vida dos seus filhos. Por isso que para você, a sua mãe representa algo que te trouxe agora lembranças, emoções. Ou para você está muito claro a saudade, porque ela já se foi. E hoje não temos mais aquilo que era para nós fundamental. E por isso que é importante olharmos para esse texto, trazendo uma representação da maternidade, porque nem todos nós estaremos com as nossas mães a vida toda. Muitos perderam as mães cedo. Talvez mães que já ficaram no dia da concepção ali. Mães que se foram. Mães que não tiveram condições de assumir de uma forma melhor aquela missão. Por isso que pensar no papel da igreja como mãe estende a todos nós uma necessidade que é sermos revestidos desse papel maternal. E Cipriano de Cartago, bispo africano do século III, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Todo aquele que não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. A figura de Deus é para nós, de uma maneira mais forte, como uma figura paterna. Quando nós falamos de Deus, nós falamos mais como pai do que qualquer outra figura. E o pai é fundamental na vida do filho. Passou há pouco tempo algumas matérias falando de filhos que estavam presos
ou que se perderam no caminho. E a conclusão dessas reportagens era a ausência paterna. Agora a mãe dificilmente deixa o seu filho. Normalmente quem visita filho em presídio é mãe, não é pai. Mas é interessante perceber que Deus, e eu quero que você entenda isso, Deus como uma figura divina, Ele não é apenas pai. Deus também é mãe. Por mais estranho que seja de nós entendermos ou termos essa visão, porque Deus não é aquilo que eu acho, eu não posso colocar Deus debaixo da minha régua, eu não posso esquadrinhar, eu não posso medir, eu não posso conhecê-lo como Ele realmente é, mas Deus é tudo o que eu preciso. E se eu preciso de pai, Ele é. Se eu preciso de mãe, Ele é. Mas o pai, se é para o filho uma identificação física, emocional, até sexual, isso está provado nas estatísticas, que ensina o filho a buscar a sua identidade. A mãe representa a confiança. A mãe representa o porto seguro. Eu imagino que quando eu perguntei aqui o que representa sua mãe, alguns pensaram, é meu porto seguro. E você pode perceber que desde criança, você nunca teve dúvida do amor da tua mãe. Porque parece que uma ligação já existe desde o ventre. E aquele ser que nasce, ele já tem a certeza do amor da mãe. Para ele o diferente é o pai. Fala, eu quero ver se esse cara me ama. Mas o amor da mãe é esse que dá o conforto, a segurança. Eu ouvi esses dias que já descobriram que se você faz no ouvido do bebê um barulho semelhante ao útero, o bebê para de chorar na hora. Então você está ali desesperado, você começa a ver que a presença de algo tão familiar está ali ao seu lado, você se acalma. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2,7, sobre a importância do cuidado da mãe. Porque Deus, Ele caracteriza o lugar da sua presença, representando a maternidade, para a minha vida, para a minha história. E eu imagino que para cada um de nós, com a igreja. Com a igreja. Deus quer revelar através da igreja o cuidado materno sobre mim e sobre você. Mas eu não estou falando de um espaço físico. Eu não estou falando de um ambiente, de um lugar. Eu estou falando de uma família. Você entende por que é importante ter uma igreja? Fazer parte, mesmo aqueles que hoje apenas estão no ambiente virtual, ser igreja é fundamental, porque é onde nós nos sentimos cuidados, seguros, com esses cuidados maternos. 1 Tessalonicenses 2,7 diz, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tomamo-nos bondoso entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Aqui está já na igreja primitiva, uma compreensão do papel dos apóstolos. Com esse cuidado, com esse amor, com essa missão maternal que a igreja pode e deve ter na vida de cada filho. Porque se em uma família temos pais, mães, na igreja todos nós somos uma coisa: filhos. Filhos. Você é filho. Filho amado de Deus. Deus que sabe das suas necessidades,
quer que através do corpo vivo da igreja, você se sinta seguro, para que você desenvolva tudo aquilo que o Pai já te deu. E dentre alguns aspectos que a igreja pode representar, poderíamos olhar para a igreja como outras características importantes na minha vida e na sua vida. Hoje eu quero falar desse caráter maternal, olhando para esse texto. E se eu perguntasse agora, o que a igreja representa na tua vida? Eu perguntei no começo o que a tua mãe. E o que a igreja representa na tua vida? Nós estamos vivendo mudanças. E muitos dizem que não precisam de igreja. Mas seria como um filho negar a maternidade da sua mãe. Seria como um filho abrir mão do cuidado, da segurança que pode ser colocada sobre a sua vida. E eu queria que você olhasse para mim, para essa história, que é muitas vezes lembrada até em festas de casamentos. João 2 fala de uma festa de casamento. Conta que Jesus está nessa festa com a sua mãe, com Maria. E também os seus discípulos estavam juntos. E nós lembramos sempre, olha, não esqueça de convidar Jesus para a sua vida, para o seu casamento, porque senão vai faltar festa, vai faltar alegria, vai faltar a presença do Espírito Santo, milagres, vai faltar. Mas e se não tivesse a mãe aqui na festa? Ao meu ver, de cara, talvez Jesus já nem seria convidado. Porque olha quem é citada primeiro na festa. Olha no verso 1. O texto começa dizendo que quem estava na festa? 2 dias depois houve um casamento na região da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Depois no verso 2 diz, Jesus e os seus discípulos também. E eu fico imaginando aqui a importância de Maria na vida de Jesus. Às vezes é um assunto difícil, um terreno removediço para os evangélicos entrar, às vezes, de Maria. Fala, ixi, a gente não vai nem falar de Maria, mas, gente, Maria é uma mulher excepcional. Para mim, a melhor figura de mãe na Bíblia. Não temos como falar de maternidade se não falarmos da mãe de Jesus. Não temos como falar dessas qualidades e características de uma mulher se não falar de alguém que recebeu a visita de um anjo, que a disse, você receberá um poder que vai te envolver e você vai ficar grávida do Espírito Santo e você vai conceber o Filho de Deus. E essa mulher prometida a um noivo diz, sim Senhor, eis-me aqui, eu aceito, eu estou disposta. E eu fico imaginando, o noivo ouvir essa notícia. Tua noiva chegar hoje em casa e dizer, olha, um anjo me visitou, falou que eu estou grávida. Você vai falar, conta outra, diz logo, com quem você está saindo? Maria e José foram um casal que assumiram uma missão belíssima. E olha a fé desse casal, olha a fé dessa mulher. Mulher que entende a vocação de Deus para a vida dela. E ela está, em primeiro lugar, presente na vida do filho. Presente na vida do filho. Como Maria está aqui nessa festa. E não era um momento qualquer. E não pensando nos noivos que iriam casar. Mas era um momento muito importante na vida de Jesus, do filho.
porque seria a inauguração do seu ministério na terra. Era o primeiro milagre que Jesus ia realizar. E quem está ali? A mãe. Sabe aquele negócio? Você vai jogar o primeiro jogo da tua vida, do teu esporte, quem está ali? A mãe. Você está no banco de reserva, quem está ali? A mãe. Você vai fazer uma apresentação importante, quem quer estar ali com você? A mãe. A gente vê esse desejo das mães participarem da vida dos filhos. Mas eu queria trazer aqui para nós uma primeira lição. Em primeiro lugar, queria que você pensasse e colocasse no teu coração que a igreja deve ser presente na minha e na sua vida. Olha só, não estou dizendo que você deve ir à igreja. Eu não estou dizendo para você, você tem que vir ao culto, ao templo. A igreja deve estar presente na minha vida. A igreja precisa participar da minha história. A igreja precisa estar nos momentos mais importantes. E eu, de fato, trazendo algumas coisas à minha memória, quantas e quantas situações a igreja esteve presente na minha vida, na minha história. Em momentos de enfermidade, em momentos que meu pai vai embora, em momentos de alegria, de celebração, porque se a igreja representa ou cumpre o papel da mãe na minha vida, é uma igreja que estabelece uma participação real, é uma participação que transforma, que muda, que completa a minha história. Eu não posso pensar na minha vida e tirar a igreja. Há um erro quando as pessoas hoje estão achando que a igreja é apenas uma instituição humana, que tem sim suas falhas, mas lembra agora quem instituiu a igreja? Jesus, e disse que as portas do inferno não prevaleceria sobre ela. É desta igreja. Eu não estou falando de uma placa, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de uma família que participa da vida uns dos outros. Quando alguém está ali comigo no leito, quando alguém está comigo ali no velório, a igreja está presente como Maria estava presente na vida de Jesus, estava presente nesse momento que para ele era muito especial, seu primeiro milagre. Imagine a ansiedade da mãe, né? Ela já estava procurando um milagre para fazer. Deixa eu ver aqui, vou quebrar essa caixa aqui que ele vai fazer o som voltar. Vou aprontar alguma coisa aqui, vamos ver. E quem que percebe que acabou o vinho? Alguns podiam dizer, ela estava bebendo bastante, essa mulher, porque ela viu que acabou. Mas quem percebe a necessidade? Porque o verso 3 diz que a mãe de Jesus percebeu que acabou o vinho. Quando acabou o vinho, a mãe dele disse: acabou o vinho. Filho, tua vez. Lembra? É hoje que o ministério começa. Acabou o vinho, é tua chance. Diria mais ou menos assim: se consagra. Vai que é tua, Tafarel. E Jesus está ali, talvez querendo entender se era de fato aquilo que o Pai preparou para ele. Mas olha só que interessante, quando Jesus ouve da sua mãe, o vinho acabou, quando ela percebe uma necessidade, nós aprendemos mais um papel que a igreja cumpre na minha e na sua vida. Porque além da igreja fazer parte, estar presente na minha vida e na minha história, a igreja é um lugar
onde as necessidades são percebidas e supridas. A igreja é um lugar onde as necessidades, onde as faltas são percebidas e supridas. Quantas pessoas chegam diante de um momento como a gente está aqui junto, nós chegamos arrebentados, e Deus traz uma palavra, traz uma canção, uma oração que alguém me toca, algo que o Espírito Santo fala ao meu coração, e ninguém sabia, ninguém contou, eu não tinha expresso isso a ninguém, mas o Espírito Santo preparou que algo ali acontecesse para que nesse momento, nesse lugar, nesse ambiente, as suas necessidades fossem de alguma maneira percebidas e supridas. Lá em casa é assim, o menino está com fome, mãe. Daí a mãe fala, o pai está aí também. Mãe! O bebê chora, quer quem? Quer a mãe. Quem que supre o bebê no colo? É o leite da mãe. Quando o bebê está gritando, está chorando no berço, ele quer ser suprido pela mãe. É o cuidado materno. Tem hora que o pai não serve para nada, gente. Não serve para nada. Mas mãe. Daí tem um que grita lá, não, o pai não dá nada não. O pai manda eu fazer. Mas a mãe está ali, suprindo. Esse papel da igreja que vem ao encontro das minhas necessidades, das minhas angústias, das minhas preocupações. É muito legal quando o filho sabe para quem ele conta em casa as suas principais angústias, as suas dúvidas, os seus medos. E a paciência lá em casa do pai, pelo menos, é meio curta. Daí eu ouço a mãe falando, olha, teu filho está precisando disso. Eu falo, ele me falou. Mas por que não falou para mim? Você não ouviu, você não quer ouvir. Mãe ouve. Mãe está atenta, a antena está rodando. A igreja, ela é também para nós esse lugar onde Deus está agindo no nosso meio. É o espaço onde eu sou alcançado na minha angústia. É muito legal quando a gente lê os Salmos. E se você lê os Salmos, por que que os salmistas, por exemplo, no Salmo 42, ele grita com saudade do templo? Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, eu ainda me alegrarei. O salmista estava longe do templo, coloca o filho longe da mãe, ele chora, ele grita, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma está. Eu imagino hoje para alguém, no dia das mães, não ter a mãe ao lado. Imagina a tristeza, imagina a angústia. Mas eu quero dizer para você que a igreja está aqui para não cumprir aquilo que só sua mãe talvez pôde fazer por você, mas eu quero dizer que enquanto houver igreja, não faltará vinho sobre a tua vida, não haverá necessidade, as suas necessidades serão supridas a ponto que a palavra de Deus vai dizer que a missão da igreja é cuidar de quem? Dos ricos, do pobre, da viúva, de quem mais? Dos órfãos. Dos órfãos.
A igreja é materno, é mãe, porque ela sabe o que o pobre precisa. Ela pode estender, ela pode doar, ela pode levar no esquadrão da vida, ela pode, com ação social, beneficiar quem está nesse momento desempregado, sofrendo. A igreja é mãe. Mas é interessante que no verso 4, a mãe, ela ouve uma resposta meio indelicada do filho, né? Porque a mãe fala assim: filho, ela está animada, né? Faz esse copinho de água aqui virar um vinho. Filho, vamos fazer esse primeiro milagre. E ela chega: filho, falta vinho. Lembra? É hoje. E ele fala assim: mulher, o que eu tenho contigo, não chegou a minha hora ainda não. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus, ele está inquieto naquele momento. Porque quem começa uma missão, missão dada, missão cumprida. Ele já está lembrando do fim. Ele está lembrando da cruz já. Eu vou morrer. E sabe por que é muito significativo Jesus começar o seu ministério numa festa de casamento e transformar água em vinho? Porque no final do seu ministério, ele ia derramar o seu próprio sangue. Imagina, água em vinho, sangue derramado. Quando você toma a ceia, você está lembrando que o sangue de Jesus foi derramado. E sabe que eu amo esse texto? Porque o primeiro milagre de Jesus começa numa festa, para dizer para mim e para você, que o reino de Deus começa e termina em festa. Começa e termina em festa. Quem participa da igreja, do reino de Deus, vai passar por lutas, por adversidades. Mas o reino de Deus, ele é um reino que inaugura uma alegria, uma festa. Não vai faltar vinho, faltou, a gente vai fazer milagre aqui. E até no final, um dia todos nós estaremos em volta de uma mesa e um grande banquete, uma grande festa vai acontecer. Mas Jesus está preocupado quando ela fala assim: a tua hora do milagre. Ele está pensando: não quero morrer agora. Não quero morrer agora não. A igreja é um ambiente disposta a nos compreender e a nos acolher. Porque a mãe, ela sabe como o filho está. A mãe sabe como o filho se sente. Tanto que olha o texto na sequência. A mãe dá atenção ao que o menino está dizendo. Ela fala assim, ó: ouçam o que ele disser e obedeçam. Faça tudo. Nem parece que ela tomou uma patada. Porque a igreja é assim. Tem filho que até às vezes mal educado na igreja. Dá patada em pastor, dá patada em líder, dá patada em ovelha também, dá patada no pessoal da multimídia, dá patada em todo mundo. E sabe o que a gente faz? A gente compreende, a gente acolhe, diz assim: vamos para a missão? Eu fico imaginando Jesus ser traído por Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus lá no final, depois que ele ressuscita, ele vai até Pedro e diz: Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Gente que dá trabalho na igreja, Deus conta ainda com ele no ministério. Gente que é difícil, Deus fala: olha, vem participar. Eu quero restaurar você e você é útil para mim ainda. Porque a igreja é um ambiente disposto a compreender e acolher. Tem gente que diz assim: ô pastor, está difícil ir na igreja porque eu não gosto daquela pessoa. Ah, mas a igreja tem que gostar só do você então? Só o você é bom? Ninguém mais é?
Todo mundo agora não presta, só você presta. A igreja é um lugar que compreende as diferenças, as diversidades. E a igreja é o lugar que acolhe. Fala, ó, pastor, tem uma pessoa complicada vindo na igreja. Fala, é o lugar dela, irmão. Ela tem que vir aqui mesmo. Porque mãe é assim. Mãe pode ter um filho que ela nem merece, de tão ruim que é. Mas a mãe deixa de amar? A mãe deixa de cuidar? A mãe deixa de acolher? Não deixa. Não deixa. Tem uma história verídica de um filho que estava preso. E quando a mãe foi visitá-lo na cadeia, ele queria tirar algumas dúvidas com ela. E ele estava a caminho da pena de morte. E esse filho, na hora ali da visita, mordeu a orelha da mãe e arrancou um pedaço. E disse assim, mãe, isso é porque você nunca me corrigiu como eu merecia. Porque o filho sabe que ele precisava apanhar mais do que ele apanhou. Teve um dia que eu estava em algum lugar com o Caleb, e eu falei assim, chegando em casa, o chicote vai estralar diferente. E sabe quando você está no meio dos outros, você não quer bater na frente dos outros, você fala, lá em casa a gente conversa. E a gente tem um combinado lá que todo lugar tem banheiro, né? Mas nesse lugar não dava para ir. E chegou em casa, sabe aquele negócio, vamos dormir, já esqueci disso. O filho é tão esperto que chega em mim e fala assim, eu não vou apanhar? Fala, é verdade, você merece, miserável. Porque o filho sempre sabe que ele merece apanhar mais. Porque a igreja sempre acolhe. Leva porrada, leva traição, leva o que for. Está ali, compreende, acolhe, vem. Mas eu quero já terminar olhando para o verso 5. Porque no verso 5, a mãe de Jesus, depois de ouvir uma fala que talvez ela no momento ali nem compreendeu, que ela sabia que ela não merecia ouvir aquilo, ela estava com a melhor das intenções. Ela diz para os serviçais, olha só o que diz o texto. Então ela disse aos empregados, faça o que ele mandar. Porque uma mãe, ela é uma ponte de crescimento, ela é uma ponte de dar condições, ela é uma ponte de preparar o seu filho para lidar com os seus desafios. A mãe é aquela que prepara, a mãe é aquela que dá segurança, dizendo, filho, vai que você vai conseguir. E o filho está lá, cheio de medos, cheio de dúvidas, e a mãe fala, filho, eu confio em você. Quando Maria diz, olha, segue aí a preparação, porque hoje tem milagre. Hoje tem milagre. Se eu já disse aqui que a igreja, ela deve estar presente na minha vida e na sua vida, na nossa história. A igreja também é um lugar onde as necessidades são percebidas e supridas, que a igreja está sempre disposta a compreender e acolher. A igreja, por último lugar, nos prepara para desenvolvermos o nosso melhor. O nosso melhor para servir. A igreja nos prepara para sermos aqueles que conhecem os dons. A igreja é o lugar onde nós desenvolvemos os nossos talentos. A igreja é o lugar onde nós encontramos uma necessidade para suprir. Porque Deus pode te usar nesta igreja, em um ministério. E sabe quem prepara você? A igreja. A igreja. Como alguém que está capacitando, dizendo, filho, cresça, avance. Por mais que a mãe nunca deixa de ter o filho como seu bebê, ela quer que o filho cresça. Ela quer que o filho
desenvolva. Ela quer que o filho comece a andar, a correr, a trabalhar. E nos nossos dias atuais, tem mãe que tem que bater a porta para falar: filho, vai embora de casa, que você já está velho para estar aqui. Vai casar, vai tomar o teu rumo, vai se virar. Não segura o Rodrigo não, larga esse menino aí. Você também vai para fora uma hora. Tem uma hora que esses barbados vão crescer. Porque a igreja capacita, a igreja prepara e a igreja envia. A igreja envia cada um de nós para fazer e cumprir a nossa missão, irmãos. Eu gosto muito de Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: e ele escolheu uns para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, a fim de aperfeiçoar os cristãos. A igreja tem ministérios fundamentais, tem pastores, tem evangelistas, tem apóstolo, tem profeta, tem mestre. Sabe para quê? Para que você se sinta capacitado, preparado para servir, para ser maduro, para crescer, para desenvolver. Por isso, a igreja é que prepara. Muita gente fala que a igreja deveria ser um hospital. E eu imagino que em alguns momentos sim, mas a igreja também é uma escola. É um lugar de preparação de pessoas a chegarem imaturas e saírem maduras, preparadas, conscientes. E Jesus agora é preparado para fazer o seu primeiro milagre. Gente, eu lembro quando eu estava ainda em Assis, pré-adolescente, com 14 anos, eu comecei a liderar 40 adolescentes. Eu era o mais velho. 40 adolescentes que eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer com eles. Mas Deus me falou: você vai liderar, vai lá. E eu falei: pastor, Deus está me chamando para liderar essa turma aí. E meu pastor foi mais doido do que eu, falou: tá bom, pode liderar. Porque a igreja, ela abraça, ela acolhe, mas ela prepara. E meu pastor falou: olha, eu vou te dar um material, você vai estudar. Eu vou acompanhar você nas primeiras lições, você vai crescer. E quando eu completei 17 anos, esse mesmo pastor falou: você vai para o seminário, eu vou te enviar. A igreja vai investir na tua vida, porque Deus te chamou para você ser pastor. A igreja prepara, a igreja capacita, a igreja envia. E eu lembro, gente, eu aprendi música na igreja. Tem gente que diz ainda que eu não sei nada, né, Ricardo? Mas eu que digo para eles, né? Eu falo para eles, porque eu fiquei no básico mesmo. Mas eu aprendi a primeira nota. Primeira pancada de bateria, igual o Caleb hoje toca, eu não sei tocar. Toca muito melhor do que eu. Porque eu também, como família, eu quero preparar os meus filhos para serem melhor. E a igreja precisa preparar um povo excelente, maduro, equipado, fortalecido para fazer e para cumprir o seu papel, o seu chamado. Lembre disso, a igreja não é berçário para você ficar a vida toda chorando, esperneando, querendo mamar. É um momento que você vai precisar na sua caminhada, mas vai ter uma hora que vão falar para você: olha, está faltando isso. Vai lá e vai pedir para os outros, ajuda ele, e ele vai. E os milagres começam a acontecer, amém? Através de mim, de você, através da igreja. Eu fico imaginando, Jesus disse que eu e você faríamos milagres maiores do que o dele. Maiores do que o dele. E sabe por que a gente se sente frustrado com isso? Porque a gente não permite que a igreja seja essa mãe que nos prepara. E eu nunca me sinto capaz. Tem gente que eu converso até hoje, falo: pastor, espera mais uns 10 anos aí que daí eu vou servir. Falo: meu irmão, daí Deus já me levou, não vou nem ver. Não, pastor, segura aí que eu preciso fazer um curso. Tem gente que faz curso atrás de curso e não sai do lugar.
Maria falou: prepara aí o que ele mandar. E eu quero terminar dizendo: quando a igreja cumpre o papel dela como mãe, a igreja, eu e você, vivemos a abundância do melhor vinho. Do melhor vinho, porque é interessante que as talhas são colocadas, as águas eram para uma cerimônia de lavar as mãos, de purificação, e agora Jesus pede para o mestre que servia o casamento, tirasse o vinho, na verdade a água que estava ali, e ele tomou e disse: olha só, o vinho que tem aqui é melhor do que o primeiro. Porque no começo da festa põe o melhor vinho, e no final, como todo mundo já bebeu um pouquinho, põe em qualquer um. Mas aqui tem o melhor vinho. Quando nós entendemos que a igreja é uma mãe, eu e você vamos provar sempre do melhor. Deus tem sempre o melhor para a igreja. Deus tem sempre o melhor por vir na tua vida. Deus tem sempre o melhor por vir no teu ministério. Deus tem sempre o melhor vinho para derramar sobre a minha casa, sobre a sua casa, meu irmão. E se você deseja isso para a tua vida, eu quero orar com você. Eu quero convidar você hoje a ter a igreja como uma mãe para a tua vida. Ter a igreja com esse papel na tua caminhada, na tua história. Deus vai colocar pessoas para você andar ao lado delas. Deus vai cumprir com cada um desses passos que a gente, olhando para esse texto aqui, trazem para nós desafios maravilhosos. E eu aqui, estando do outro lado, né? Eu quero ser essa igreja que é mãe. Eu imagino que os pastores aqui querem te acolher, querem te compreender, querem suprir aquilo que está faltando na tua vida, meu irmão. Quantas orações, quanta dedicação. Tem mãe que fala assim: não dá para descansar não. Igreja não descansa também, gente. Tem uma pessoa lá em casa que falou assim: eu queria ficar 3 dias internado no hospital, porque daí lá eu descanso. Fica no soro, porque mãe não descansa. Não é verdade? Deus está aqui nesse lugar. E Ele tem um cuidado materno sobre a tua vida, através da igreja, através da igreja. E se você hoje entende isso para a tua vida, eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Nós vamos, enquanto cantar essa canção, feche seus olhos aí, entregue teu coração para Deus. Deixa Ele falar com você, deixa o Espírito de Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
você quer uma oração hoje, entendendo que a igreja cumpre esse papel na tua vida, ora por você, acompanha a tua caminhada espiritual, fortalece você, te prepara para que você seja um homem, uma mulher, um filho maduro. Quero orar, fique em pé aí no seu lugar mesmo, no seu lugar. Se você se colocar em pé, eu estou entendendo que você deseja esse cuidado sobre a tua vida, sobre a tua caminhada. Deus já está olhando para as suas necessidades, Deus já está percebendo as suas faltas. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A sua alma anseia por Deus, como a corça anseia pelas águas. Hoje você pode dizer: Deus, vem trazer esse cuidado materno, seja presente na minha vida, seja presente comigo nos momentos mais importantes da minha caminhada. Deus, que a igreja esteja ao meu lado, ao meu lado. Deus, que a igreja hoje seja um braço que estende diante das necessidades. Deus está vendo a sua necessidade agora, meu irmão, e Ele está suprindo cada uma delas, cada uma delas. Deus está ouvindo até as suas reclamações, até as suas palavras que você tem dito, que nem são justas. Quando você questiona o próprio Deus, dizendo: Deus não fez, Deus se esqueceu, Deus não me ajudou. Deus está ouvindo e Ele está dizendo: filho, vem aqui, que você continua sendo cuidado por mim, eu nunca vou te deixar. Pode uma mãe abandonar o seu filho, um pai? Pode, mas eu, porém, o Senhor, te digo: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Deus está agora te capacitando, dando dons, ferramentas, para que você seja um canal de milagres. Um milagre que talvez possa precisar lá na tua casa, no teu trabalho, na vida de outras pessoas. Pai, eu oro agora, declarando sobre cada um de nós, que esse cuidado maternal seja presente em cada vida, em cada coração, em cada necessidade, ó Deus. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nos acolhe agora, nos fortalece agora, nos equipa nesse momento, enxuga as nossas lágrimas, supre as nossas angústias, as nossas dores, alivia, Senhor. Que o Senhor prepare o caminho para cada um aqui seguir e não olhar para trás. Pai, que nunca falte do melhor vinho na vida de cada um aqui. Amém. Em nome de Jesus, que nunca falte a abundância, que nunca falte milagres na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus.